Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus queridos irmãos e irmãs, este nosso encontro da meditação do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando hoje, dia 30 de outubro, sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum, também o mês missionário, a vida é missão. O Evangelho que nós ouviremos hoje é Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, de 1 a 6. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, para nós é sempre uma alegria poder meditar o Evangelho. É ótimo levantar de manhã e já ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e também a sua reflexão. Por isso que eu procuro logo cedo, aí com a ajuda também do Fernando, que faz isso para nós, enviar o Evangelho para todos. Assim a gente já levanta o dia, já meditando a palavra de Deus, recebendo essa força e esse alimento para a gente ter um ótimo dia, trabalhando na paz e na tranquilidade. Na Bíblia é apresentada muitas vezes a salvação como um banquete. Deus se senta ao lado do ser humano. Nós temos, por um lado, Deus que oferece a salvação, mas por outro lado nós também observamos que do outro lado da mesa está um homem só, um homem que muitas vezes adoeceu por conta da hipocrisia e muitas vezes bebeu da água da vaidade. Por isso que no Evangelho de hoje, Lucas coloca este encontro e principalmente para tratar da questão do sábado na casa do fariseu. O fariseu aqui é a figura e o símbolo do dia de sábado, como estamos observando durante toda esta semana, Jesus falando sobre a questão do sábado. E aqui nós temos duas coisas. Primeiro, o banquete terreno e depois o banquete do reino. No banquete terreno, convidam Jesus para o expiar. E ao mesmo tempo, para o banquete do reino, Jesus convida os seus para salvar. Mas para fazer a passagem deste banquete, do banquete terreno para o banquete do reino, é necessário aceitar o convite de Jesus e ver as suas próprias disposições. Jesus aqui, ele não tem medo de agitar as águas aparentemente tranquilas e provocar um silêncio embaraçador nos seus ouvintes. Jesus se utiliza da chamada franqueza apostólica e faz isso com coragem e caridade. É o que nós chamamos hoje de audácia. E a audácia, ela exige sempre coragem. A audácia está no auxiliar os irmãos através de uma atitude de humildade. Fazer com que as pessoas tomem consciência da sua condição, mas feita através do amor, através do tato e da sinceridade, como Jesus fazia. Por isso que é muito importante a gente compreender como é que Jesus lidava com as situações da sua época e principalmente com os seus interlocutores. Jesus era homem de coragem. Jesus falava com sinceridade,
Mas Jesus, ele não maltratava ninguém. Jesus chamava a verdade, mas sem aqui desprezar ou maltratar. Por isso que é muito importante também hoje, meus queridos irmãos e irmãs, a gente ter esta consciência, do evangelizar sem desprezar, do falar a verdade sem humilhar ninguém. E quando a gente faz isso, nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos ensina sempre: cuidar do outro. E o cuidado, muitas vezes, não está na omissão, mas o cuidado, ele se cumpre na verdade. Falar a verdade, muitas vezes, é libertar o outro. Muitas vezes nós seremos incompreendidos por causa disso, como Jesus também foi na sua missão profética. Mas nós não podemos desanimar. Nós temos que continuar a nossa missão. E a missão da igreja hoje é trazer luz para a vida das pessoas. É ser luz para o mundo, conforme nós vimos no Concílio Vaticano II, na instrução do Megêncio. A igreja tem que ser luz para os povos. Façamos neste momento, meus queridos irmãos e irmãs, a bênção sobre a água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro, evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Façamos neste momento também a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho numa igreja sinodal, em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, na paz do Senhor, e que essa sexta-feira possa trazer muitas graças e muitas bênçãos.